Bom dia, prezados irmãos. Estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus, da Igreja Batista em Dom Pedro. Seja bem-vindo a essa nossa série chamada Testemunhos. E hoje nós estamos aqui, temos o prazer e a alegria de receber, na verdade, a irmã que está nos recebendo aqui em sua casa, a irmã Keren Belém, esposa do irmão Rubem Belém e filha da irmã Joquebede e do pastor Rubem, para quem não conhece. E nós estamos, de uma certa maneira, dando uma continuidade a um testemunho, claro que na perspectiva da Keren, um episódio marcante que aconteceu na vida dela e de seus pais, a família Rosa e Silva, no dia 2 de janeiro de 2018. Então nós tivemos a perspectiva da irmã Joquebede, e se você não assistiu, assista, foi no domingo de Páscoa, foi bem interessante e com a graça de Deus, hoje também nós vamos ter uma sequência, só que na perspectiva da Keren. Cada um, se nós fôssemos conversar com cada um, foi uma experiência única para cada um, eu tenho certeza. Irmã Keren, nesse dia, no momento, se você não sabe, eles estavam indo por terra em uma estrada do Acre para o Peru. E foi nesse trajeto que aconteceu um acidente muito grave. Irmã Keren, nesse momento em que aconteceu o acidente, você estava consciente? Você estava dormindo? Como é que você estava? Eu tenho uma lembrança de que a gente parou numa cidade, aí todos descemos do carro, fomos ao banheiro e tal, e aí eu entrei de novo no carro e encostei e dormi. Então o acidente aconteceu quando eu estava dormindo. Então eu já bati a cabeça, já tive um traumatismo craniano encefálico grave e também lesão axonal difusa e já fiquei inconsciente. Então eu fiquei inconsciente do momento, eu fui do sono para a inconsciência, fiquei um mês inconsciente e só me lembro de fevereiro, do dia 4 de fevereiro de 2018. Então eu lembro do último local que a gente parou e eu desci do carro, e do dia 4 de fevereiro do mês seguinte, no mês seguinte. No dia 4, já na cidade de Porto Velho? Já na enfermaria, eu já tinha saído da UTI e eu já estava no meu segundo dia na enfermaria, e aí quando eu tenho memórias. Antes disso eu não tenho memória nenhuma. Entendi. No dia, porque parece que foi no horário do almoço esse acidente. Depois assim, 1 hora mais ou menos. Vocês já tinham almoçado ou ainda não? Não, a gente estava indo porque a gente parou nessa cidade que a gente desceu, era uma vilazinha muito pequena, não tinha restaurante, não tinha nem uma lanchonetezinha, nada. Aí a gente aproveitou para ir no banheiro rapidinho, entramos, não, então vamos comer, almoçar na próxima cidade. E aí na próxima cidade não chegamos lá. Entendi. Normalmente nesse período de janeiro, dezembro, janeiro, de cada ano, nós fazemos projetos, nós fazemos planos, essa é a tendência natural das pessoas. Você lembra quais eram os teus planos, os teus projetos para este ano de 2018? O acidente, o trauma, né, ele prejudicou a minha memória em muitos sentidos. Mas eu consigo ter uma noção mais ou menos dos meus planos, dos meus projetos para o ano de 2018, porque eu estava já num contexto de coisas que estavam caminhando. Por exemplo, eu estava cursando pedagogia na UFAM, então eu tinha expectativa de voltar, de ver meus colegas, de trabalhar mais na área, eu tinha expectativas de já começar a trabalhar na área, de ter novas experiências. Eu também estava num relacionamento, então eu tinha expectativa de me casar. E eu acredito que a expectativa que todos os anos eu também espero nutrir é de conhecer mais a Deus. E
é incrível que quando a gente estava... no dia que a gente acordou, esse dia 2, lá já dentro do Peru, porque no dia 2 a gente estava no alto da cordilheira, lá bem dentro do Peru mesmo, na parte alta das montanhas. E quando a gente acordou, a gente sempre orava antes de sair. E aí eu fiz uma oração, meus pais falaram, Keren, você pode orar pra gente? Aí eu falei, Senhor, que nessa viagem a gente possa te conhecer mais. E aí eles até brincam, a gente nunca mais vai te deixar orar antes da viagem. Mas de fato foi o que aconteceu, né? A gente, desde lá, eu tenho conhecido a Deus como eu nunca conhecia antes. Então, eu fiz essa oração e a gente continuou subindo, aí chegou no alto da cordilheira, que tinha chovido gelo e coberto a pista, e o carro deslizou e capotou. Então, é muito interessante isso que você falou, essa oração, e eu acredito que foi com tanta sinceridade que realmente aconteceu. Então, e no dia especificamente, no dia da viagem, no horário da manhã, você lembra se você estava assim animada ou você estava cansada? Você lembra como você estava neste dia? Desse dia especificamente, eu não tenho muitas lembranças. Eu lembro do dia anterior, algumas coisas, mas eu tava animada, porque era uma viagem em família, eu amo o Peru, eu sou apaixonada por aquele país, eu sempre gosto muito, era a terceira viagem que a gente fazia pra lá. Então sempre me empolgava muito, então em viagem eu tô sempre animada. Então eu tava animada, eu durmo, acordo animada, tô sempre animada em viagens assim, principalmente no Peru, porque é muito linda a viagem, então eu tava animada. Muito bem, então, para aqueles que não sabem, no caso deste acidente, pela graça e misericórdia de Deus, não houve vítimas fatais, eram 4 pessoas no veículo, mas a irmã Kelly foi aquela que, do ponto de vista físico, foi a que mais sofreu, a que mais ficou abalada, a que mais teve prejuízos no seu físico. No emocional não tem como a gente mensurar isso, mas ela foi a mais atingida no acidente, né? E então você colocou que passou mais ou menos um mês até você ter consciência. E quando você despertou, você tinha noção do seu estado, de como, ou isso foi assim progressivamente? Porque esse é um processo progressivo. Às vezes a gente assiste filme e a gente pensa que a pessoa entra em coma e aí ela acorda da noite pro dia, assim, mas não é dessa maneira que acontece. Existem níveis de consciência, né? Que se chama a escala de Glasgow. E o Glasgow de um morto é 3 e o meu Glasgow chegou a 5, então eu estava quase lá. Isso 7 dias depois que a gente já estava no Brasil, quando eles foram aferir meu Glasgow, estava 5. Então eu estava muito inconsciente, eu estava em coma profundo. Ele foi subindo aos poucos. Eu só tenho lembrança da enfermaria, que é quando meu Glasgow já estava normal, basicamente normal. Mas eu fui aos poucos elevando. Lá para o dia 25 de janeiro, meu Glasgow já estava se aproximando mais de uma pessoa saudável. Então eu acordei, foi uma noite bem turbulenta, eu tive noites turbulentas lá na UTI, né? Era um ambiente que pessoas morriam, e eu via elas morrendo, né? Porque eu passava a maior parte do dia dormindo e acordando, então a noite não era uma noite linear de sono. E aí eu vi uma pessoa morrendo e quando meus pais chegaram para me visitar na manhã seguinte, eu perguntei se eu ia morrer, né? E aos poucos, eles sempre que iam me visitar, eles iam me falando. Por exemplo, eu ficava com o olho fechado no começo. Quando minha consciência subiu um pouquinho mais, eu abri o olho, mas eu não olhava para ninguém, não fazia nenhum tipo de comunicação, eu só ficava estática olhando para frente.
Aí conforme a consciência foi aumentando, eu olhava pra eles, eu me comunicava de algumas formas, e aí depois eu comecei a balbuciar as palavras. E aí eu falei pra eles, a gente precisa ir pro casamento da minha prima. Eu tava com a memória de antes, de dezembro, como se ela ainda fosse casar. Aí eles, não, minha filha, sua prima já casou, a gente foi pro casamento dela. Aí eles me explicavam sempre. Daí eu falei, eu quero sair daqui, uma vez que eles foram me visitar, né? Aí eles me explicaram que a gente tinha sofrido um acidente, que eu precisava continuar lá, porque eu tinha que recuperar. E aí eles foram alimentando a minha consciência, ou talvez inconsciência, com as informações de que a gente tinha sofrido um acidente, de que eu estava no hospital me recuperando. Então, eu fui entendendo a situação ali meio que com a consciência não completamente restaurada, né? E aí teve um período que foi até engraçado, que eu decidi que eu não queria mais ficar lá, eu queria ir embora. Eu falei pra minha mãe, eu quero ir embora daqui, me leva com vocês. E aí eles foram, acabou a visita, e tá, eu fiquei lá na minha maca. Quando o enfermeiro passou, eu tava na beirada da maca pra pular. Com soro, com um monte de coisa, eu ia pular, que eu queria sair andando e ir embora. Aí ele me trouxe de volta, não quero, não sei o que. Ele teve que me amarrar, porque eu queria ir embora, ninguém me segurava naquela maca, ele teve que me amarrar. E aí ele me amarrou os bracinhos assim, pra eu entender que eu tinha que ficar lá, pra eu ficar lá de qualquer maneira, né? Então, conforme a consciência foi subindo, eu já não queria mais ficar lá, mas aí meus pacientes conversavam muito comigo e meu Glasgow logo já atingiu de uma pessoa saudável na enfermaria. Fiquei 3 dias, no dia 5 de fevereiro eu recebi alta. Mas foi aí que as dificuldades começaram. E aí nós vamos, para que esse programa não seja tão longo, vou fazer mais uma pergunta e depois a gente vai para essa parte do restabelecimento, que é uma outra fase. Irmã Kelly, nesse processo, até mesmo antes de receber alta, você creu em algum momento que você ia morrer? Sim. Sim, porque eu estava lá numa situação incapacitada, eu vi pessoas morrendo, eu percebi que eu estava num ambiente que não era um ambiente favorável, esperançoso, que era um ambiente que as pessoas estavam lá quando a situação já era extremamente crítica. Então eu chorava. Quando meus pais iam me visitar depois de um certo período, quando minha consciência começou a subir mais, eu chorava, porque eu achava que eu ia morrer. E, em um certo sentido, nessa situação, você conseguia de alguma maneira tentar se preparar para isso, ou o seu estado psicológico era tão debilitado que você ia conforme as coisas iam acontecendo, ou em alguns momentos você tentava se preparar para essa possível morte? Meu estado fisiológico era completamente... Quando eu cheguei no hospital aqui em Rondônia, no Brasil, né? Eu estava praticamente em estado vegetativo, então eu não tinha condições para isso, né? Mas meus pais, sempre que iam me visitar 2 vezes por dia, eles cantavam comigo, eles oravam comigo, e até os enfermeiros percebiam como isso fazia bem pra mim, como isso me deixava mais tranquila, como isso me deixava diferente. E que as outras pessoas que não tinham isso eram muito mais afetadas por aquele estado do que eu. Então nós estamos vendo aí na prática a importância da fé, a importância do louvor, a importância da adoração, da oração também. Muito interessante. Então nós encerramos esse primeiro encontro
E muito interessante tudo isso que você está colocando. Como eu falei, cada um tem, nesse episódio, cada um tem a sua perspectiva, cada um teve a sua experiência. E eu acho que isso até exalta a capelania hospitalar. Não a capelania hospitalar é exaltada ao Senhor, né? A ação dele através da capelania hospitalar. Porque faz muita diferença para um paciente. Porque eu sou filha do Senhor, eu fui salva por Jesus Cristo. E por mais que eu não estivesse no meu estado consciente, ouvir as pessoas falando com o Senhor, cantando para o Senhor à minha volta, de alguma maneira acalmava a minha alma e me ajudava a passar por aquele momento. Então foi importante para mim, a capelania hospitalar nesse sentido também é muito importante. Então nós louvamos ao Senhor por esse primeiro encontro, nessa nossa conversa, de um lindo testemunho que nós estamos assistindo e ouvindo. E, prezado, fortaleça-te no Senhor e na força do seu poder. E até o nosso próximo encontro.